Oi, oi, gente, meu nome é Lari Marcato e bem-vindos ao meu diário de intercâmbio. Então, eu tô de volta. Meu, a vida é muito louca e eu falei que era meu último vídeo, mas não é mais. Aconteceram umas coisas aí que eu vim contar pra vocês e eu tô muito animada e eu sou muito feliz com o retorno que o canal me dá. Por mais que seja um canal pequeno, eu tenho um retorno muito grande, assim, das pessoas virem me procurar, querendo saber mais de Nanaimo ou do Canadá no geral, pra intercâmbio. E eu acho muito gostosa essa troca que eu tenho com quem me chama. Eu adoro explicar. Eu tive uma experiência tão gostosa que quem me procura, eu quero que tenha também. Tanto que quando me perguntam de Nanaimo, eu falo, meu, vai. Pra mim foi a melhor cidade pra fazer high school. Então eu uso o canal pra informar vocês. É o único retorno que eu quero, sabe? Eu quero que, pô, eu ajude na hora de escolher, como eu tô ajudando algumas pessoas. Que eu esclareça dúvidas que tem sobre o high school. Porque é muito mais legal saber de uma pessoa que viveu isso do que do agente da agência, sabe? Vou começar a explicar pra vocês por que eu tô de volta. Eu vou voltar pro Canadá pra fazer a faculdade agora. E nesse primeiro vídeo eu quero explicar pra vocês como tudo aconteceu, quando eu passei, quando eu decidi que eu ia mesmo, tudo, assim, onde surgiu esse meu interesse de fazer faculdade lá. Então vamos lá. Tudo começou antes de eu ir pra Nanaimo. Eu sempre quis fazer faculdade fora, assim, mas nunca tinha pensado. Do mesmo jeito que eu queria fazer intercâmbio, e eu nunca tinha pensado antes, até minha mãe falar, filha, vai fazer intercâmbio. Faculdade foi a mesma coisa. Até que uma amiga minha, ela queria fazer RI no exterior. E eu falei, ah, da hora, né, velho? É uma coisa pra se pensar, só que eu queria medicina. E fazer medicina fora do próprio país é muito difícil. Até porque se quiser voltar tem que fazer aquela prova de validação, enfim, outros 500. E eu comecei a ir em muitas palestras de faculdade no exterior. Tem inúmeras feiras, principalmente mais pro fim do ano, que eles explicam de como aplicar tudo. Eu fui em uma do Canadá, isso antes de ir pra Nanaimo. Eu fui em uma dessas feiras e eu falei, meu, como que eu faço pra fazer medicina? Aí o cara falou, meu, é bem difícil fora do país, hein? E tinha uma faculdade lá, era a faculdade de medicina em inglês na Itália. Então foi a única que eu me interessei, porque nos Estados Unidos e no Canadá eu vi que ia ser muito difícil. Aí tudo bem, eu meio que deixei pra lá. Eu não tinha certeza se era medicina mesmo. Até que eu fui pro intercâmbio e falei, meu, não é medicina. Eu descobri um lado meu muito mais comunicativo, pelo canal mesmo, que eu queria ter mais contato com as pessoas. Até porque, meu, não tenho resistência nenhuma, assim, de ver uma pessoa aberta, essas coisas. Enfim, eu vi que não era medicina. E quando você vai de intercâmbio, você fica muito tempo sozinho. Eu amo ficar sozinha, eu gosto de refletir. E foi um tempo ótimo pra isso. Então eu sou muito grata por esse tempo que eu tive, não ter feito as coisas atropeladas. Ter saído do ensino médio, já ter ido pra faculdade, esse tempo pra mim foi fundamental. Até porque, tipo, era pra eu ter tirado um ano sem fazer nada e eu já tô há 2 anos. Sem fazer nada, aspas, assim, né? Tipo, de faculdade, eu digo. Eu tô há 2 anos trabalhando e foram 2 anos fundamentais pra mim. Então, eu fui pra Nanaimo, falei, não é medicina. Até que um dia eu falei, ah, vou ver como funciona a faculdade daqui de Nanaimo, que é a VIU, Vancouver Island University, que é uma faculdade grande, assim, não é top do Canadá, mas é uma ótima faculdade. Eu falei, ah, é uma boa. Até porque não deve ser tão cara, porque assim, as faculdades no Canadá, mesmo públicas, elas são pagas. Isso eu vou explicar em outro vídeo, como funcionam as faculdades lá. Então, eu cheguei lá, veio uma advisor, uma conselheira dos internacionais da faculdade. Mas eu falei, como que eu faço pra entrar no geral, assim? Ela falou, ó, faz isso, isso e isso, aí eu, tá bom.
Isso já tava no finzinho do meu intercâmbio, era maio, eu voltei no final de junho, né? Aí, ok, voltei pro Brasil, conversei com os meus pais, falei, ó, eu conversei com essa moça, ela me explicou tudo e eu gostaria, assim, vamos ver? Mas meus pais, vamos. Em setembro, ela me mandou um e-mail falando, ó, vou estar em São Paulo, fazendo uma palestra no consulado do Canadá, falando um pouco da VIU, você não quer ir? Falei, claro, meu. Por que não, né? Me inscrevi minha irmã, a gente foi. A gente chegou lá, não tinha ninguém. Só eu e ela. Foi tipo uma reunião com a mulher, sabe? E ela foi incrível comigo, ela me explicou tudo. Falou de agências que poderiam me ajudar, que representavam a VIU. Daí eu comecei a ficar mais interessada nisso, que eu vi que não era tão impossível. Eu saí da reunião lá com ela, fui direto numa agência que ela tinha indicado. Cheguei lá, a moça me explicou. E eu tava trabalhando com os meus pais nessa época, né? E nessa agência ela me explicou como funcionava, é uma agência de consultoria para entrar na faculdade no Canadá especificamente. Como funcionava? Eles marcavam um Skype comigo, com o pessoal lá de Vancouver, e eles iam me indicar faculdades que teriam meu perfil. Aí agendei esse Skype, no dia, o que rolou? Eu falei, eu quero Vancouver Island. Eu quero aquela área, porque eu fiquei apaixonada, enfim, as paisagens, o clima, tudo, tudo. Eu amo aquela área. E ela falou, ok, a VIU você já sabe o que aplicar, né? Eu falei, sim, VIU é prioridade. Ela falou, tá, vamos ver alguma coisa em Vancouver, porque eu acho o VIU, sinceramente, não é uma boa ideia. Eu, tipo, por quê, né? Ia ser muito confortável pra mim. Eu já tinha a minha host family e eles iam me ajudar, pelo menos eu ia ficar na casa deles até eu arrumar um apartamento pra alugar, enfim. Eu já ia conhecer algumas pessoas da faculdade, porque os meus amigos, a maioria foi pra lá. Já ia, sei lá, conhecer a cidade, já ia saber como funcionava ônibus, tudo. Ela falou, meu, olha o tamanho de Nanaimo. Que emprego você pode arrumar lá? Eu falei, putz, é verdade, né? Vai ser difícil. Aí eu falei, ok, o que você pode me indicar em Vancouver? E ela me indicou algumas universidades, 4 eram colleges, que seria curso de 2 anos em business. E a Capilano University, a CapU, que foi a que eu escolhi aplicar, oferecia um programa de 4 anos, que seria o bacharelado, mais próximo do que o que a gente tem aqui no Brasil. E se eu quisesse fazer o college, eu só parava no meio com 2 anos, teria tipo esse tecnólogo, que é o que a gente faria. É, equivalente a um tecnólogo aqui no Brasil. Em outro vídeo eu vou explicar mais sobre isso. Então o college é algo mais prático, o bacharelado não. Aprofunda mais, você consegue escolher uma área dentro do curso que você quer. Naquele momento eu já tinha escolhido business. Aí apliquei pra business, tanto na VIU quanto na CapU. Isso em outubro. Ok. Esse tempo, continuei trabalhando. No começo do ano falei, vou fazer cursinho, porque se não der certo lá, eu já vou estar pelo menos estudando aqui, pra passar numa faculdade aqui. Deu março, que era o prazo que eles tinham pra me mandar falando se eu fui aceita ou não. Não recebi nada, falei, ah, já era, vamos estudar aqui. Aí, no comecinho de abril, eu recebi e-mail da VIU com a minha letter of offer, que é a carta de oferecimento da minha vaga dentro da faculdade. Eu tinha sido aceita. Aí eu fiquei muito feliz, tipo, muito mesmo. Falei com seus pais, falei com os meus pais de lá. E eu falei, tá, eu tava muito feliz, mas meu, será que é isso? Eu acho que não é. Não, eu acho que a VIU não é mais minha prioridade. E eu ainda tinha uma dúvida também, se eu ia pra lá ou se eu ficava aqui, porque eu já tava muito certa de que eu ia ficar com os meus pais, sabe? Já tava acomodada de novo. Eu acho que essa é a palavra. Então eu falei, ah, vamos ver, né? Aí, no começo de maio, eu recebi a carta da CapU, de Vancouver. Isso foi, tipo, um dia antes do meu aniversário. E aí eu, cara, agora eu posso pensar em mim mesmo. E aí, minhas amigas, mano, vai, olha a oportunidade, olha a iniciativa que você teve, vai. E eu, não, gente, não é fácil assim, tem a questão de dinheiro, tudo.
Porque eu só apliquei, assim. Então eu não sei se eu vou mesmo. E aí eu falei com os meus pais, e eles, ó, questão de dinheiro, dá pra você ir. A gente se programou, a gente sabia que era um sonho seu, você tá trabalhando, dá. Falei, ok, então eu vou. Eu falei, eu vou. Aí eu me inscrevi na Capilano pelos motivos que eu já falei antes. Eu queria novos desafios. Vancouver eu conheço coisa de tipo fim de semana que eu viajei pra lá. Eu nunca vivi em Vancouver, então acho que vai ser uma experiência muito legal. É uma cidade maior. O meu visto de estudante permite que eu trabalhe 20 horas por semana e nas férias 40 horas por semana. Então daí eu comecei todo o meu processo de visto pra eu ir em setembro. Só que o que aconteceu em julho, Meu cachorro comeu meu passaporte. que tinha meu visto americano, tudo, eu falei, mano, não é possível, não é possível. E eu sou uma pessoa que sou muito atenta nos sinais, sabe? Eu falei, será que é pra eu ir? Eu falei, não, deixa disso, né? Aí eu fui, tirei outro passaporte, tirei outro visto americano e dei entrada no canadense. Isso no fim de julho, comecinho de agosto. E a moça que tava fazendo isso pra mim, ela falou, não, dá tempo, tranquilo. Aí o meu visto canadense começou a demorar muito. Eu fiz porque quando é visto de estudante por mais de 6 meses, você tem que fazer exame médico. Fiz os exames médicos, mas depois disso demorou muito. Aí eu descobri depois que ficou preso lá no Canadá analisando, enfim. Mas ficou pronto 2 semanas antes da minha data de embarque. Que eu não tinha comprado passagem ainda, porque eu falei, meu, já pensou, não dá certo e... Enfim, eu já tenho a passagem tava cara, faltava 2 semanas, eu falei, tá, isso sim é um sinal que eu não devo ir agora. Eu espero mais um pouco, eu já tinha saído do cursinho, tinha voltado a trabalhar, eu falei, mano, eu espero. E aí eu fiquei mais 4 meses trabalhando e aí meu visto saiu, tipo, 15 dias depois que eu tomei essa decisão. Aí eu comecei a fazer as coisas com calma mesmo. Comprei minha passagem, apliquei pra Host Family, que eu decidi ficar 3 meses pra eu poder procurar apartamento, essas coisas. E aí as coisas começaram a fluir mais naturalmente. Eu falei, não, é desse jeito que eu quero. Eu gosto de estabilidade, eu gosto que as coisas vão com calma, mas bem certo, sabe? Então eu vou... Dia 2 de janeiro já vou estar por lá. Dia 3 tem orientação dos internacionais. Dia 7 começam minhas aulas. Já me inscrevi para as aulas. E eu quero trazer tudo isso pra vocês, porque eu acho que vai ser algo muito mais intenso e eu vou ter muito mais assunto, muito mais... Vai ser um conteúdo muito legal que eu quero trazer pra vocês. Inclusive de como aplicar pra faculdade, como são as faculdades, porque é bem diferente aqui do Brasil. Quero trazer mais sobre Vancouver, porque eu acho uma cidade incrível, que ao mesmo tempo tem aquele negócio de cidade grande, tem muito da natureza. E, sei lá, eu tô radiante, eu tô muito feliz. É um sonho que tá realizando e, sei lá, tô muito grata por tudo que aconteceu, como aconteceu. Agora que deu errado o meu visto, agora que eu tô indo mesmo. Eu quero trazer isso pra vocês, junto com o conteúdo novo que eu vou trazer. E agradecer por todo o retorno que vocês estão me dando com os vídeos do High School. É muito legal mesmo. Se você já viu meu vídeo e falou, Mai, será que eu chamo ela pra perguntar alguma coisa? Mano, chama, eu vou ter o maior prazer de falar com vocês. Eu gosto muito disso. Por isso que eu criei o canal, pra trazer informação do Canadá, do High School, agora da University. E é isso. Muito obrigada por me acompanharem. Se quiserem me acompanhar no Instagram é @larimarcato. Logo estarei postando coisas em Vancouver. E é isso, podem me chamar, podem comentar aqui, deem like, compartilhem se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e é isso, muito obrigada mesmo. Até a próxima!